E a palavra do Senhor vem a mim. Eu conheço-te antes de ser formado no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e nomeei para ser o meu profeta sobre as nações. Essa, meus irmãos, foi a palavra de Deus para a vida de Jeremias. Interessante, meus irmãos, que a narrativa do chamado de Deus na vida de Jeremias me faz lembrar a história de um homem. E eu quero te contar um pouco sobre essa história. Um certo homem, na sua nascência, quando ele acaba de nascer, ele foi rejeitado pelos seus pais. E a rejeição foi tão grande que eles decidiram entregar ele em adoção. E uma certa mulher, ela vai nessa casa e ela encontra essa criança. E quando a gente vai ver a história daquela mulher, ela já tinha 3 filhos pequenos. E aquela criança seria mais um membro daquela família. O coração dela se encheu de amor. E ela decidiu pegar aquela criança no colo e levar para sua casa. Interessante que a única renda financeira que tinha dentro daquela casa naquele tempo era de seu esposo. E a casa dela não tinha muita condição. Mas o amor era tão grande que ela decidiu levar para sua casa aquela criança. Irmãos, eu entendo que a primeira palavra vem da parte de Deus e a segunda toca os corações. E aquela mulher tomada de amor, ela pega aquela criança no colo e ela vai de encontro à sua casa. Chegando em sua casa, o seu esposo estava à sua espera. E o seu esposo fica um pouco desesperado quando vê aquela mulher com mais uma criança nas mãos. E ele fala assim: devolva essa criança. Só que novamente Deus ele estava trabalhando ao favor daquela criança. E Deus ele fala no coração daquele homem: fica com aquela criança. E aquele homem é tomado também de amor pela presença de Deus. Ele decide, mesmo com a situação financeira não favorável, ele decide cuidar daquela criança. Interessante que eles esperam 2 anos na intenção de que os pais voltariam para buscar aquela criança. Só que isso não aconteceu. Então eles tomam uma decisão. E a decisão é: vamos dar um nome para essa criança. Vamos agora registrar essa criança. E aí, essa decisão foi a maior decisão que eles pôde dar para a vida daquela criança. E eles adotaram e registraram com o nome daquela família. Aquela criança, ela foi crescendo, foi sendo amada, foi sendo abençoada sobre aquele lar. E naquele lar não tinha divisão que era filho adotivo. Todos os filhos recebiam o mesmo amor. Interessante que quando ele faz 5 anos de idade, aquela criança, a mãe adotiva decide contar a verdade e fala que ele não é filho deles de sangue, mas é filho de amor. E mesmo assim não abalou o coração daquela criança. Aquela criança continuou crescendo, sendo uma criança boa. Só que agora entra o conflito da adoção. Quando ele faz 15 anos de idade, a mãe, que era a mãe materna, aparece novamente. E aquilo ali causa uma frustração na vida daquele jovem. E aquele jovem agora decide sair do caminho que ele andava, que era o caminho da luz, que era um caminho abençoado, e decide agora andar nos caminhos das trevas. Ele se mistura em lugares que Deus não habitava. Ele anda, mexe com coisas ilícitas, participa de lugares que as trevas trabalhavam. E nesses lugares, como o inimigo já sabia que aquele jovem era um projeto de Deus, ele começa a decidir a ceifar a sua vida. Quantos livramentos Deus deu àquele jovem. Mas chegou um dia que Deus ele fala assim: olha, eu vou fazer na sua vida como fiz na vida de Abraão. Sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele recebe essa mensagem. E ele morava em uma cidade e ele vai para outra cidade. E naquela outra cidade foi a primeira vez que ele tem um encontro
com o poder e a revelação de Deus. Interessante que ele vai, convidado por um amigo, a um culto em uma igreja. E chegando naquele culto, a pregação foi totalmente enviada de Deus para a vida daquele jovem. A pregação era: Lázaro, eu sou o seu amigo e hoje eu vim te ressuscitar. Interessante que aquele jovem, quando ele ouvia aquela pregadora cheia do Espírito Santo pregando naquele altar, ele não ouvia Lázaro, ele ouvia Deus chamar o seu nome. Ele ouvia Deus chamar o seu nome. Interessante que ele ficava arrepiado e ele começou a sentir a presença do Espírito Santo. Olha, meus irmãos, a história desse homem é tão poderosa que ele faz uma prova com Deus. Ele fala assim: se é Deus que está falando, fala uma coisa que só eu sei. De repente, o Espírito Santo toma novamente aquela pregadora. E aí aquela pregadora tomada pelo Espírito Santo fala assim: olha, para provar que eu sou Deus, você não é nem nesse lugar. Interessante que aquele jovem, ele dá uma risadinha e ele pensa na sua mente: alguém contou para aquela pregadora. E aí de repente a voz novamente naquele culto poderoso, aquele culto profético, aquele culto do Espírito Santo, novamente fala com ele. Você duvida? E ele fala assim: se é o Senhor, fala uma coisa que só eu sei. De repente, meus irmãos, novamente aquela pregadora cheia do Espírito Santo é tomada. E ela fala assim: eu sou Deus. Você não é filho dos mesmos pai. Irmãos, aquele jovem é tomado pela graça de Deus. Ele decide levantar em meio ao culto. O culto não tinha terminado, não tinha apelo, não tinha nada. E ele diz assim: eu quero aceitar esse Jesus. Ele levanta no meio da multidão, vai diante do altar e fala: eu quero aceitar esse Jesus porque ele falou comigo e me chamou pelo nome. Irmãos, eu narrei essa história para você. E essa história é real. Quem está contando essa história é o vivente desse grande testemunho. Eu passei por todo esse conflito até encontrar Jesus. No dia que eu encontrei Jesus, a minha vida foi transformada. A minha vida foi mudada. Por que eu contei esse grande testemunho para você? Porque talvez você está passando por esse período. Um período de conflitos internos, traumas, situações que você enfrentou, dificuldade que você tem e que você está passando. Mas eu quero te dizer algo: Deus, ele te chama pelo nome e ele não vai te abandonar em meio à situação que você está passando. Irmãos, interessante que Deus precisava falar do meu trauma na minha conversão. Interessante que Deus tocou naquilo que eu não gostava que ninguém tocava, nas minhas feridas que me sangrava por dentro. Porque Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele não vê a nossa aparência, ele vê aquilo que está dentro de nós. Jesus, quando ele entra na minha e na sua vida, ele não vê aquilo que todo mundo está vendo, ele vê as feridas que ninguém vê. Então, quando eu estava narrando o texto de Jeremias, Deus, ele conhecia Jeremias não só como as pessoas via Jeremias. Jeremias se diminuía. Jeremias achava que ele era incapaz. Jeremias olhava para ele e não achava que ele não era nada. E Deus via Jeremias como um profeta. Deus olhava para Jeremias e começou a narrar a história de Jeremias. Deus está mandando dizer para alguém que está vendo esse vídeo: Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Deus narrou a tua história. Deus sabe que você é capaz. Mas eu vejo aqui agora a história de Jeremias. Jeremias ouvindo Deus falar. E Jeremias começou a duvidar no seu coração e ele narra, através da revelação do poder de Deus, ele fala para Deus: Deus, eu sou incapaz porque eu não sei falar. Deus, eu não sei lidar com a palavra. Interessante que Deus fala assim: olha, Jeremias, eu te capacito. É eu que te qualifico para falar com o meu povo. Oh, meus irmãos, é impressionante o que eu estou te dizendo nessa tarde. Ou nessa noite, ou nessa manhã, eu não sei o horário que você vai ver esse vídeo, mas é tão poderoso quando Deus nos revela a grandeza dele sobre a nossa vida. Jeremias, ele toma a palavra do Senhor, e a partir daquele momento Deus dá autoridade para Jeremias profetizar. Irmãos, eu estou contando a história de Jeremias, mas eu também me lembro quando eu aceitei o Senhor Jesus.
O Senhor falou para mim assim: olha, e eu te levarei às nações. Eu usarei através da tua vida, o meu nome será glorificado. Irmãos, eu me lembro de tanta profecia que o Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, foi concedido sobre a minha vida. Irmãos, era difícil acreditar, porque eu era um jovem que não tinha muito estudo, eu era um jovem que tinha dificuldades em falar, eu tinha as minhas vergonhas, mas o Senhor, Ele é bondoso, porque quando Ele te chama, Ele te capacita e Ele te dá estrutura para que um dia você venha se levantar e profetizar. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Não tenha medo quando o Senhor fala que vai te usar. Não tenha medo quando o Senhor fala que vai te levar para as nações, porque o Senhor não é homem para mentir. Irmãos, eu posso declarar isso com toda a firmeza daquilo que eu estou falando. O Senhor falou: olha, e enviarei você para as nações. Eu saí do Brasil, meus irmãos, em 2024. E esse vídeo que eu estou fazendo aqui hoje, que é o começo daquilo que Deus vai fazer nessa nação. Eu cheguei em Portugal e eu estou aqui nessa trajetória. E eu estou aqui para dizer para você que sonha, para você que recebeu uma palavra, para você que crê naquilo que o Senhor tem falado a teu respeito. Deus, Ele vai cumprir. Porque o nome dele vai ser glorificado através das promessas na tua vida. Irmãos, hoje eu estou aqui em Portugal e eu creio que Deus também tem uma palavra para você. Deus te chamou antes de você ser gerado no ventre da tua mãe. Deus te escolheu, meu irmão, antes de você ser formado. Deus, Ele tem uma promessa para você. Então, irmãos, permaneça. Mas eu estou passando por um vale. Eu estou passando por uma dificuldade que eu não sei lidar. Irmão, Jeremias passou por tudo isso. Para cumprir-se a palavra que Deus tinha liberado na vida de Jeremias, Jeremias carregou um fardo, meu irmão. Para cumprir a palavra que Deus tinha na vida de Jeremias, ele foi jogado dentro de um poço cheio de lama, até o pescoço, meu irmão. Mas Deus, Ele permitiu Jeremias passar por tudo isso. Só que Jeremias, ele era um homem chamado por Deus, então ele suportou toda a dor, toda a aflição. Você vai também suportar. Você vai passar por isso e Deus vai te sustentar e você vai vencer. Irmãos, eu quero te pedir algo. Você que tem um testemunho, você vai nesse comentário aí desse vídeo, vai contar um pouco do seu testemunho, porque tem pessoas que precisam ouvir a tua voz. Tem pessoas que precisam ouvir a tua história. Então você vai lá e comenta a tua história. Você que também crê nesse canal, nesse vídeo, você vai comentar lá: eu preciso de oração, eu preciso me levantar, eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus vai te visitar, meu irmão. Compartilha esse vídeo, me ajuda a divulgar, porque tem pessoas que talvez Deus está chamando pelo nome, mas não consegue se levantar. Mas eu creio que o Deus que chama é o Deus que sustenta. Pai, eu quero orar agora, porque aqui é palavra de fé e oração. Aqui não só fala sobre testemunho, aqui fala sobre o poder do nosso Salvador. Aqui fala da grandeza do Deus que nós servimos. Aqui fala sobre o amor que Ele tem por nós. Então eu quero dizer isso para você. A oração vai tocar na sua vida. A oração vai mudar a tua história. Porque o Deus que nós vamos buscar vai te encontrar ainda hoje. Ele vai te ajudar a vencer. Você vai sair do poço. O fardo que você carrega, ele a partir de hoje vai colocar um fardo leve. Você vai crer na promessa que Deus tem feito na sua vida. Deus vai te usar com o teu testemunho. O testemunho de dor será o testemunho que o nome do Senhor será glorificado. Como eu falei, no meu chamado, Lázaro estava morto. Eu estava morto naquela igreja e Jesus me ressuscitou. Que Deus te visite hoje e te chame pelo nome e você ressuscite novamente para viver as promessas do Senhor. Eu quero orar em nome de Jesus. Pai, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Jesus, eu libero em nome de Jesus sobre cada vida que está vendo esse vídeo, sobre cada vida que vai compartilhar, Senhor. Eles serão tocados. Eles relembrarão das tuas promessas.
o teu nome será glorificado sobre cada vida. Jesus, eu creio que hoje o Senhor está chamando pessoas pelo nome para contar os testemunhos que o Senhor proporcionou sobre cada vida. Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é amável, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, mas o Senhor é um Deus que faz a gente se arrepender dos nossos pecados. Que nesse momento agora, Senhor Deus, aqueles que cometeram pecado, Senhor, aqueles, Senhor Deus, que vivem numa vida, Senhor Deus, que não agrada ao Senhor, que eles se arrependam. Aqueles que não conseguem perdoar, que não conseguem pedir perdão, que pelo amor infinito do Senhor, eles comecem a perdoar e pedir perdão. Senhor, eu creio nessa palavra que foi liberada sobre a vida de Jeremias. Eu creio, Senhor Deus, nos homens que o Senhor levantou e mostrou que o Senhor é um Deus sobrenatural. E eu creio que o Senhor vai levantar essa vida e ela vai contar testemunho sobrenatural. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.